O juízo investigativo é uma das doutrinas centrais do Adventismo e é uma heresia das bravas. Há erros teológicos. Há uma diferença entre erros teológicos e heresias. Heresias são desvios dos pontos centrais da fé cristã. E é isso que geralmente caracteriza uma seita. Por isso, a Igreja Adventista é uma seita. Curta, comente, se inscreva e eu vou falar sobre isso hoje, sobre essa doutrina herética, essa doutrina que nega a suficiência do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá! Para explicar a questão do juízo investigativo, é fundamental explicar como a Igreja Adventista surge. E ela surge baseada em uma mentira, em um engano, em uma falsa profecia. Como que uma coisa dessa pode estar correta se o fundamento já está errado? De um erro, de uma mentira explícita, confessada pelo seu autor, William Miller, é que nasce a Igreja Adventista. Miller era um pastor batista, mas ele pegou o texto de Daniel 8,14 e fez uma conta que o levou à conclusão de que Jesus voltaria à Terra no ano de 1843. Lá em Daniel, capítulo 8, verso 14, nós lemos assim: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Primeiro, o texto é claro para falar em dias, tardes e manhãs, né? Dando aí a ideia de um dia completo. Agora, ele conseguiu interpretar que isso aqui significariam anos. Como? Como? De que maneira? E aí, arbitrariamente, ele tomou o ano de 457, ano em que Esdras teria voltado para restaurar o templo, acrescentou 2.300 anos e chegou à data de 1843. Segundo, no próprio texto, nós temos a explicação, não tem nada a ver com a vinda de Jesus, Daniel 8. Esse texto fala sobre as ações de grandes impérios. Confira na sua casa, leia e você vai ver isso. Eu não preciso nem interpretar isso, porque a partir do verso 20 a gente vê essa interpretação. O texto começa falando de um carneiro com 2 chifres e depois o texto fala de um bode. A partir do verso 20, há a explicação do significado de tudo isso. São impérios poderosos que iriam governar o mundo, o Império Medo-Persa e o Império Grego. O texto explica sobre isso, fala explicitamente sobre isso. E no verso 14, 2.300 tardes e manhãs para que o templo fosse purificado. O significado é simples. Durante o período de governo desses impérios, o templo seria profanado, como dito no verso 13, o que de fato aconteceu. O rei Antíoco Epifânio, no ano 169, ele proibiu os sacrifícios. Ele fez um sacrifício de um porco no templo. E do ano 171 ao ano 165, ele perseguiu o povo de Deus. E nos últimos 3 anos, o templo foi usado para sacrifícios pagãos. Portanto, o sentido de 2.000 tardes e manhãs para que o templo fosse purificado é o período de tempo que levaria até que essas profanações terminassem. O texto está falando sobre isso, gente. É exegese, hermenêutica básica. Básica, só seguir o texto. Ou seja, não tem nada a ver com a vinda de Jesus. O próprio texto é autoexplicativo. O anjo explicou. Tem a ver com impérios, não com a vinda de Jesus. Mas ok, Miller, a partir deste texto, a partir de somas que ele fez a partir deste texto, ele marcou a data, a vinda de Jesus para 1843, não deu, ele remarcou para 1884, não deu de novo, ele remarcou mais uma vez para 22 de outubro de 1844, não deu de novo, como a gente sabe. Ele pediu desculpa, reconheceu que errou, reconheceu, e reconheceu que não tinha como reinterpretar aquilo ali, eles erraram, mas seus discípulos não ficaram satisfeitos, entre eles Ellen White, e disseram o seguinte: não, Jesus veio sim para purificar o santuário, mas ele veio para o santuário celeste. Então vamos lá. Primeiro, eles falavam da vinda de Jesus. Então Jesus estava no céu e veio para o céu mesmo. Olha que loucura, porque não, Jesus, ele veio sim, mas para o tabernáculo celestial que está no céu. Mas ele já estava no céu, então como é que ele veio para o céu? É até confuso de explicar, né? Mas é assim que eles creem. Segundo, não interessa essa consertada, não tem jeito, porque o texto de Daniel 8 é claro. Não está falando sobre vinda de Jesus. Não está falando sobre Jesus indo purificar lá o templo. Não está falando nada disso. Agora, se cada um interpreta o texto do jeito que bem entender, sem nenhuma base, a Bíblia deixa de ser autoridade. A autoridade é o pastor ou a profetisa. Terceiro, como que ela pode provar isso? Não pode.
Afinal, foi invisível, não foi? Você tem que dar um salto de fé no escuro para acreditar nisso, como acontece com todas as falsas religiões. Maomé diz que ouviu Deus. Joseph Smith diz que ouviu Deus. Quem estava lá com eles? Como que eles podem provar o que eles creem, o que eles dizem ter ouvido? Não tem como. Você tem que crer cegamente. A Bíblia, entretanto, a genuína fé cristã, entretanto, é a revelação de Deus ao seu povo por meio dos profetas e apóstolos. Mas você tem um evento histórico confirmando tudo isso. Morte e ressurreição de Jesus. Você tem só em Jesus 300 profecias cumpridas. Você tem o Novo Testamento, que é a mensagem que os apóstolos eleitos diretamente por Cristo transmitiram. E a Ellen White, quem a elegeu? Ela mesma. Basta ler o livro dela, O Grande Conflito. Na introdução, ela se intitula A Pessoa que Ouviu Deus. Por fim, vamos ao juízo investigativo. Jesus então teria vindo, mas não vindo para cá, né, porque na realidade ele ficou lá mesmo. Enfim, Jesus não veio, mas veio para fazer o juízo investigativo e completar a expiação. Porque na obra da cruz ele não terminou. Apesar de ele ter dito está consumado, não estava. E a ideia é o seguinte, sempre que pecamos, isso é registrado lá no livro dos céus, e se eles permanecerem ali, você não poderá ser justificado. Por isso, então, em 1844, Jesus entrou no Santo dos Santos para purificar esses pecados registrados lá. E ele continua fazendo expiação, apagando os pecados dos livros. Vamos ler o que as fontes oficiais dos adventistas dizem. Eu vou ler aqui para você no site deles, que é um resumo, né, do livro deles de confissão de fé, o Nisto Cremos. São 28 doutrinas expressas ali na confissão de fé deles. Então tá aqui, é doutrina deles, documento oficial deles. Há um santuário no céu. Em 1844, no fim do período profético dos 2.300 dias, não era anos, né? Mas enfim, Jesus iniciou a segunda e última etapa de seu ministério expiatório. Como é que é? Ah, você está pegando espantalho, é o que eu sempre falo, né? Ah, vocês estão pegando espantalho, é bem isso. Aqui no documento de fé deles. Última etapa do ministério expiatório, ou seja, a cruz não foi a última etapa. E eles continuam, que foi tipificado pela obra do sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário terrestre. É uma obra de juízo investigativo, a qual faz parte da eliminação final de todo o pecado. Ou seja, quando Jesus ele completa ali a obra dele na cruz e fala está consumado, consumado, ou seja, está feito, está completo, está terminado. Não está. De acordo com os adventistas, não. A parte da eliminação final do pecado começa em 1844, baseado em uma revelação que não tem na Bíblia, baseado em uma revelação que a Ellen White diz ter tido. E, obviamente, que foi baseada em uma mentira, né? No erro de William Miller. Então vamos lá. Jesus então estava errado quando ele falou está consumado. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, errado também. Há um anjo relator que ao lado de cada nome, de cada pessoa, escreve também as suas más obras. Isso diz a Ellen White na página 338. Eu tenho aqui a versão Kindle do seu livro O Grande Conflito, no capítulo 28. Que é engraçado que toda vez a gente cita a página, assim, eles falam, vocês não conhecem a obra, estou citando a página, estou citando, eu li o capítulo todo, li o livro, enfim, né? Mas enfim, tá lá. E vamos ver um trecho? Os justos só ressuscitarão depois que forem considerados dignos da ressurreição, ressurreição da vida. Logo, não estarão presentes em pessoa quando Deus examinar seus registros e decidir o seu caso. Heresia. Justificação pelas obras. Jesus disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqueles que estão em Cristo não mais serão condenados, acabou. Mas olha o que eles estão dizendo, não, a gente tem uma coisa para julgar lá ainda. Vamos ver. Pense então no ladrão da cruz. Ele viveu uma vida toda errada. Na cruz ele blasfemou. Mas, sim, porque o texto bíblico declara que os dois blasfemavam. Mas no finalzinho ele creu e se arrependeu. O que Jesus disse para o ladrão na cruz? Quando o ladrão na cruz disse assim, Senhor, eu reconheço, sou pecador, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que Jesus disse? Olha, calma aí. Primeiro você vai passar por um juízo investigativo. Vai começar lá em 1844. Foi isso? Não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque a salvação é pela graça, não pelas nossas obras. Se fôssemos para passar por um juízo investigativo, ninguém seria salvo. Somos salvos pela graça.
Essa heresia ataca a doutrina central da fé cristã, a justificação pela fé. Sim, Jesus voltará para julgar vivos e mortos. E a primeira separação que ele vai fazer, sabe qual é? Quem aqui creu em mim? Esses serão salvos. E sim, serão recompensados de acordo com seu galardão. Claro, mas essa é a separação. Quem não crê em Cristo já está condenado. E quem crê já passou da morte para a vida. É isso que a Escritura declara. Isso já é sacramentado. No outro trecho do livro da Ellen White, ela disse o seguinte: como se tornaram participantes da justiça de Cristo e seu caráter foi achado em harmonia com a lei de Deus, seus pecados serão apagados. Como é que é? Qual que é a condição para o pecado ser apagado? Não, tem que participar da justiça de Cristo, ou seja, né, subsintende, tem que ter fé. Mas o caráter foi achado em harmonia com a lei de Deus. Aí sim, se o seu caráter foi achado em harmonia com a lei de Deus, aí os seus pecados são apagados. Não foi pelo sangue de Jesus, é o sangue de Jesus mais alguma coisa. Mais alguma coisa. Mais a justificação pelas obras. Isso aqui é heresia. Isso é heresia. A justificação de Jesus mais alguma coisa é justificação pelas obras. É heresia, heresia e heresia. É pelo mérito de Cristo que nós somos justificados. Pela justificação pela fé. Talvez seja por isso que num podcast o Rodrigo Silva disse: eu vou encontrar ateus no céu. Como? Só diz isso quem crê em justificação pelas obras. Afinal, um ateu, ele não tem fé. Mas eles dizem, mas se ele foi bom, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ser bom. Mas se você crê em justificação pelas obras, que a pessoa pode ser declarada salva pelos seus bons feitos, então é possível sim que um ateu vá para o céu. Heresia. Heresia, isso é heresia. E eu sei, basta afirmarmos isso, e adventistas logo vão dizer assim: que isso, mentira! Nós cremos na salvação pela graça exclusivamente. E eles podem citar o capítulo 4 do livro O Grande Conflito, de Ellen White, em que ela critica a Igreja Católica. Assim, sob a orientação do Papa e dos sacerdotes, a maioria das pessoas aprendia a confiar em suas boas obras para a salvação. Tá vendo? Olha a Ellen White aqui. Isso aqui é a justificação pela fé. Ela tá certinha aqui. Perfeito. Entretanto, como acontece com a Igreja Católica, o mesmo se dá na Adventista. Eles dizem, por um lado, algo bíblico, e logo em seguida acrescentam a revelação que eles dizem ter recebido, e isso acaba por anular o que foi dito anteriormente, o que foi dito pela Escritura, e o que foi dito até por eles mesmos. A católica é assim, por exemplo. Eles dizem, sim, o sacrifício de Cristo é suficiente, mas é óbvio que é claro, mas... E aí eles acrescentam indulgências, missa sacrificial, penitências, 300 mil coisas que acabam por anular a própria declaração deles e a própria Bíblia. No dogma católico, por exemplo, está lá. É condenada a idolatria. É ou não é? É condenado, está lá no dogma católico. Não pode ter idolatria na Igreja Católica. No entanto, vemos todos os dias idolatria na Igreja Católica. Isso é típico de seita. Contraditório. Diz algo até, não, eu tenho aqui uma passagem para mostrar que a gente é igual a vocês, sim. Mas logo em seguida nega. E é essa negação que eles pregam mesmo. E às vezes até meio escondidinhos. Em público não é bem assim e tal, tenta camuflar. Mas essa é a verdade. Para o público eles até mostram, chegam e mostram essas declarações mais bíblicas. Mas é a revelação deles, que eles receberam depois, que ninguém teve. É essa revelação que acaba por anular a revelação bíblica. E é essa que eles mantêm. Agora vamos lá. Vamos ler Hebreus. E vamos ver quando que Jesus entrou no templo celestial e vamos ver se a obra foi completa ou não. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Não é igual eles dizem na crença adventista, que ele está lá agora e purificando. Não, é uma vez só. Não era que nem o sumo sacerdote que todo ano tinha que ir lá ficar purificando. Como o Jesus do adventista está fazendo desde 1844. Está lá todas as vezes, muitas vezes. Não, o texto está dizendo, não, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com o sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, quando que se cumpriu o tempo? 1844? Não, agora, diz o autor de Hebreus, quando Jesus Cristo veio, quando Jesus Cristo foi para a cruz. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Vamos lá, vamos mais uma vez.
Agora! Agora quando? Lá, quando Jesus Cristo veio. Naquele tempo se cumpriu. Lá foi o tempo cumprido. Ele entrou no templo celestial depois de ter aniquilado de uma vez por todas o pecado. Ele não está lá agora aniquilando todo dia. De uma vez por todas. Mas Ellen White não concorda. Não concorda. Porque ela disse assim, no momento designado. Qual que é o momento designado? O autor de Hebreus já disse. Mas e Ellen White? No momento designado, o fim das 2.300 tardes e manhãs em 1844, a obra de investigação e apagamento dos pecados começou e continua hoje. Página 341, versão Kindle, que é o parágrafo também. Qual a implicação disso? Simples, a obra de Cristo na cruz não foi cabal. Foi necessário se passar 19 séculos para que Jesus entrasse no Santo dos Santos, no dia 22 de outubro de 1844. E ele revelou isso a Ellen White, os apóstolos, ninguém sabia. Todos os heróis da fé foram desprovidos dessa bênção do juízo investigativo. E ainda estamos esperando o bode, que é Satanás, levar os nossos pecados. Sim, sim. Na parte aí da doutrina do juízo investigativo, eles creem nisso. Que o bode, lá do Antigo Testamento, que é o bode expiatório, que vai levar os nossos pecados, eles creem que é Satanás, ou seja, o nosso expiador é o capeta. Uma doutrina que reduz a eficácia da cruz de Cristo vem de onde, se não de Satanás? Isso ataca um ponto central da nossa fé, a obra da cruz, a eficácia da cruz, a suficiência da cruz. Portanto, é heresia. Ferir um ponto central de nossa fé é heresia. Isso constitui uma seita. Arrependam-se. De novo. Por fim, a base deles, sobre tudo que eles constroem, é baseada em William Miller. Começa com William Miller. Um erro básico de interpretação de Daniel 8,14. Não está falando de vinda, está falando de impérios. Segundo, Jesus disse em Mateus 24 que apareceriam muitos marcando a sua volta. E essa seria uma característica dos falsos mestres. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Por quê? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ele associa, então, esse negócio das pessoas marcando ali, ó, tá aqui, Jesus voltou, tá ali, com falsos cristos e falsos profetas. Meu Deus, o adventismo tem como fundamento uma interpretação completamente errada e falsa de um texto, uma marcação de data que não se cumpriu. E pior, a base de todas as heresias tem a ver com novas revelações. Mas isso eu vou falar em outro vídeo sobre como identificar uma seita. Via de regra é o seguinte, tem lá um fundador, um pastor ou uma profetisa, dizendo que recebeu uma nova revelação. E eu vou mostrar que isso é a base de todas as seitas, inclusive dessas novas seitas modernetes aí, desses apóstolos que a gente vê muitas e muitas vezes hoje em nossos dias. Deus abençoe, até o próximo vídeo.